Bem-vindos, crentes e descrentes. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina que aborda a história da igreja, os vários fatos e acontecimentos que ocorrem desde o período lá dos apóstolos até os dias de hoje, que nós vamos chamar de história contemporânea. Nas aulas passadas, nós abordamos aí o início da história da igreja. Então, nós falamos sobre a história da igreja logo após a morte dos apóstolos, né? Representada pelos pais apostólicos, aqueles que vieram ou do período dos apóstolos ou um pouco depois do período dos apóstolos. E falamos também dos pais conhecidos como pais apologistas. Por que pais apologistas? Porque eles defendiam a igreja contra as primeiras heresias que haviam surgido ali na época da igreja primitiva, ou na época do primeiro século da era cristã. E hoje nós vamos falar sobre os pais conhecidos como pais teológicos. Por que eles são chamados de pais teológicos, né? Por uma questão não muito complexa de entender, não muito difícil de entender, porque esses pais eles começaram a trazer manuais, ensinamentos, doutrinas teológicas mais do que os pais apologistas e os demais pais desse período anterior. Meio que data-se aí por volta dos anos 300, quando começa a surgir uma teologia um pouco mais robusta, né, dentro da história da igreja, e continua tendo o objetivo de combater heresias. Então, se você for observar, todos os períodos da história da igreja, eles visam defender a igreja contra falsas doutrinas, defender a igreja contra ensinamentos errôneos, que tinham como objetivo destruir, distorcer muitos conceitos cristãos, muitos conceitos teológicos que nós chamamos de ortodoxos, né, que estão perto ali, próximo daquilo que realmente a escritura bíblica ela dizia. E nos dias de hoje não é levado muito em consideração isso, né? Mas nos dias de hoje, muitas vezes, é exaltado e é protegido até aquelas pessoas que pregam heresias, que ensinam coisas que não estão conforme as escrituras. A primeira heresia desse período, que foi muito forte, que tentou atingir e principalmente atacar a figura de Cristo, porque as heresias lá desse início do século IV, né, dos anos 300, elas passam a ter um foco muito grande nas três pessoas da Trindade. Quando nós falamos Trindade, é a doutrina e ideia cristã da existência do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em uma união que nós chamamos de uma união triuna, né? Os três tendo ali a mesma essência, ainda que a forma relacional e funcional de ambos acabe sendo abordada e vista também, né, nas escrituras de maneira diferente. O primeiro ataque é do ataque de uma heresia chamada arianismo, que vinha através de Ário, que esse Ário ele era um sábio, né, um estudioso, que questionava sobre a divindade de Cristo. Existem até igrejas hoje que seguem um pensamento muito próximo do pensamento do arianismo, como por exemplo os testemunhas de Jeová. Eles não acreditam na divindade de Cristo. Eles até acreditam em Cristo como um ser criado, né? Mas não um ser que tenha a mesma essência do Pai. Da mesma forma é o pensamento deles quanto ao Espírito Santo. O Espírito Santo não tem a mesma essência que o Pai. É necessário a gente lembrar, que eu até havia falado sobre isso em aulas anteriores de história da igreja, que por volta de 313, quando Constantino, o imperador Constantino, ele ascende ao poder, ele vai emitir um edito, né, onde o cristianismo vai ser liberado, e pouco tempo depois vai até ser considerada a religião oficial do império. O que isso influencia e qual que é o significado disso? Primeiro, com a liberdade para os cristãos de culto, de ensino, até mesmo de escritos, por isso que multiplicam-se os escritos cristãos posteriores a esse período. E toda e qualquer heresia que passasse a surgir dentro desse período do Império Romano, que agora declarava-se, né, a religião oficial do Império como cristianismo, eles passam a ser condenados, como por exemplo lá no Concílio de Nicéia em 325, concílio esse que acredita-se historicamente que foi convocado por Constantino. Um concílio muito famoso porque ele vai gerar o famoso Credo de Nicéia, né, onde vai ter uma defesa da crença no Deus Pai, da crença no Filho, que
além de ter nascido, né, da Virgem Maria, possui a mesma substância que o Pai, e da crença no Espírito Santo, que também possui a mesma substância, a mesma essência que tanto o Pai quanto o Filho. O que isso é importante? É importante porque vai definir as bases para o entendimento que nós temos hoje da Trindade, mas não para por aí, né? Vai até lá por volta de 450 depois de Cristo para ser discutido essa ideia da Trindade e combater as heresias contra ela. Muitas vezes é contra uma das pessoas da Trindade, muitas vezes é contra duas pessoas da Trindade, como por exemplo contra o Cristo e contra o Espírito Santo, mas vão existir vários pais da igreja que vão defender, né? Quem defende que Jesus era da mesma essência do Pai é um pai da igreja chamado de Atanásio. Atanásio ele é um estudioso, né, da teologia nessa época, no século IV, e ele vai combater o arianismo. Então, o arianismo vai ser condenado lá em 325, nesse concílio de Nicéia, vai surgir o credo de Nicéia, e vai ser dito que Cristo tem a mesma essência que o Pai, que Cristo tem a mesma essência que Deus. Porém, as heresias elas continuam. Como eu havia dito, para esse século IV, os anos 300 ali depois de Cristo, a maioria das heresias são para atacar a Trindade, a figura triuna unida, né? Os três ali unidos, Pai, Filho e Espírito Santo. E a figura da Trindade ela vai ser muito atacada e nesse período, e ela vai ser muito defendida também, principalmente pela figura dos famosos pais capadócios, né? Destacando aí principalmente, não que os outros não tenham sido importantes, mas Basílio de Cesareia. Cesareia é uma cidade importante para a gente discutir um pouco a história da igreja, inclusive eu trouxe até um livro para indicar, que é a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia vai escrever sobre principalmente o século II e um pedaço, o século III e um pedaço do século IV depois de Cristo, chegando até por volta ali de 340 ou alguns anos depois da era cristã, 340 depois de Cristo. Ele vai abordar toda a perseguição que os cristãos sofreram, mas ele vai abordar também sobre os ensinos vigentes por parte dos cristãos nessa época, nesse período, né? Então, tanto Atanásio, mas também Basílio, né, de Cesareia, como eu havia dito, vai existir a figura também de dois Gregórios ali, e o codinome deles vai estar relacionado à cidade de onde eles vieram, né, uma cidade de onde eles tiveram mais proeminência, como por exemplo o famoso Gregório de Nazianzo e o famoso Gregório de Nissa. Mas dentre os três, que são assim pais capadócios por causa da região de onde eles vieram, com certeza Basílio de Cesareia ele vai ser o mais importante. Por que ele vai ser o mais importante? Primeiro porque ele é o primeiro teólogo, vamos dizer assim, a escrever um tratado sobre o Espírito Santo para defender a divindade do Espírito Santo. Então observem, lá no período, né, onde Atanásio veio defender a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo também estava sendo questionada. E aí, através da figura de Basílio de Cesareia, vem o primeiro tratado sobre o Espírito Santo, que é uma defesa da divindade do Espírito Santo. Mas o tempo vai passando e torna-se necessário até o surgimento de escolas teológicas para defender não só a Trindade, mas para defender principalmente a divindade de Cristo, que sempre passa a ser questionada aí por esses teóricos que surgem, né, por esses teólogos que surgem nesse período por volta do século IV ali, até entrando no século V. As duas principais escolas são as escolas de Alexandria e a escola de Antioquia. Em Alexandria, as duas figuras mais importantes, não que não existiram outros pais da igreja, mas as duas mais importantes são Atanásio, veja que nós falamos sobre Atanásio, nessa defesa, né, nesse combate e condenação do arianismo, e Orígenes. Orígenes de Alexandria é famosíssimo, nós até falamos sobre ele em aula passada, sobre a importância de Orígenes para o ensino da interpretação bíblica, a sua famosa Hexápla lá, né, que era aquela Bíblia onde tinha trechos e partes do hebraico,
tinha o Antigo Testamento no hebraico, mas também tinha em partes grega, que era para até fazer uma comparação com a Septuaginta. Qual vai ser a principal condenação dessa igreja lá, dessa escola teológica de Alexandria? A principal condenação vai ser a condenação de uma heresia chamada apolinarismo. O apolinarismo, por causa do nome, né, Apolinário, que era quem defendia principalmente que Jesus ele não era completamente humano. Então, Jesus não sendo completamente humano, automaticamente ele não tinha as duas naturezas, né? A natureza divina e a natureza humana. Vai ser questionado, vai ser combatido, né? Tem uma coisa interessante, porque assim, esse Apolinário, ele tinha um grande espaço dentro da igreja, e ele era inclusive amigo de Atanásio e de Basílio de Cesareia, esse mesmo Basílio de Cesareia que nós falamos dele anteriormente. Vai ser condenado principalmente no Concílio de Constantinopla em 381. É legal, nós temos uma aula dentro do curso de Teologia Bíblica, na disciplina de Cristologia, sobre os concílios. Então, se você tiver uma dúvida, quiser entender um pouquinho mais sobre os concílios, vai aí na playlist, busca essa aula que está lá escrito Concílios, e você vai entender um pouco mais sobre o que foram os concílios, a sua importância e o conteúdo destes. E a escola de Antioquia, que nós falamos da de Alexandria, né? Vamos fechar falando da escola de Antioquia. A escola de Antioquia é interessante porque a figura que vai ser combatida é a figura de Nestório, que era um dos principais dentro da escola de Antioquia. Por que vai ser questionado? Para Nestório, a natureza humana e a natureza divina de Cristo, ela deveria ser distinguida. De maneira nenhuma deveria ser tratada como ela é tratada hoje, como ela foi definida quando foi condenado o nestorianismo lá no concílio de Éfeso, em 431. Observem, mais um concílio para condenar uma heresia, que era a ideia de que Nestório ele trazia, dessa distinção, que era algo contra o que a gente chama hoje de união hipostática de Cristo. O que é a união hipostática de Cristo? Ambas naturezas, quanto a natureza divina e a natureza humana, elas são em pé de igualdade. Cristo é 100% Deus e Cristo é 100% homem. Como compreender isso? Aí os pais da igreja que ditaram, que definiram isso, até falaram que era o mistério das duas naturezas de Cristo. E assim Nestório ele é condenado e o nestorianismo também. Para por aí, professor, as heresias da história dentro do período da história da igreja? Não, tem várias outras heresias. Na próxima aula nós vamos falar sobre a figura de Agostinho de Hipona, que foi importantíssimo para combater algumas heresias, mas também para lançar o pensamento que até hoje a igreja moderna ela se baseia, que é o pensamento sobre a graça de Deus. Aguardo vocês.